Fala aí, galerinha do Plastimodelismo, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Oliveira e vocês estão no canal Tom Plast, o seu canal de plastimodelismo aqui no YouTube. Faz bastante tempo que eu não apareço aqui em frente às câmeras e cá estou eu novamente. Pessoal, bastante gente me pergunta a respeito de dúvidas envolvendo o compressor e aerógrafo. Eu sempre brinco que se eu ganhasse R$1 para cada pergunta dessa que eu recebo, ou no e-mail, no WhatsApp, no YouTube, eu já estaria com bastante dinheiro na conta. Então, com o objetivo de ajudar vocês aí, eu estou gravando aqui mais um vídeo respondendo dessa vez perguntas sobre compressor e aerógrafo que eu sempre recebo por aí. Tanto perguntas dos últimos dias, últimas semanas, quanto perguntas ao longo dos anos em vídeos que nós já comentamos, já falamos, já mostramos compressor e aerógrafo. Então o vídeo de hoje é respondendo perguntas. Pessoal, antes da gente responder as dúvidas sobre compressor, vamos relembrar os tipos de compressores que existem. Eu vou comentar aqui, na minha opinião, como tudo que eu falo é a minha opinião, sobre as vantagens e as desvantagens de cada tipo de compressor. Começando então pelo tradicionalíssimo mini compressor. Vai aparecer em algum canto desse vídeo. O mini compressor, ele tem como vantagem o custo bem acessível. Entre aspas. Ele era muito acessível há alguns anos atrás. Hoje, se a gente for olhar aí em lojas do ramo, Mercado Livre, qualquer coisa aí na internet, eles estão com preço bem mais elevado. Eu lembro quando eu comprei o meu, eu paguei coisa de R$190, isso lá em 2012. Liberando 2018, 2017, ele estava em torno de R$299, 300 alguma coisa. Hoje, dependendo de onde você for comprar, o mini compressor ele vai estar aí por quase R$500. Outra vantagem dele é que ele não faz muito barulho, ele tem pequenas dimensões, então se você tem um espaço pequeno para trabalhar, se você mora num apartamento, vai montar ali durante a madrugada, um horário que o pessoal está dormindo, esse equipamento ele não faz tanto barulho. O barulho dele se assemelha bastante com o barulho de um inalador, que inclusive o inalador, ele com certeza já foi porta de entrada para muitos modelistas no que tange a aerografia. Você pegava o inalador, encaixava ele numa garrafa PET para formar uma espécie de reservatório e usava aquilo como fonte de ar. Não é a melhor das opções, ele é bem limitado, porém é uma coisa que pode ser feita. Então, se você tiver aí com o orçamento bem reduzido, tem um inalador sobrando em casa, pesquise no Google sobre como montar um compressor utilizando inalador. Não é a melhor das opções, ele vai te limitar bastante, porém sim, dá para utilizar de início. Agora as desvantagens, na minha opinião, sobre esse equipamento. Ele costuma esquentar muito, mas muito mesmo. Uma forma de contornar esse problema é você ligar um ventilador ali do lado dele, alguma coisa, só que assim, a lei para esses compressores, para eles terem uma durabilidade um pouquinho maior, para ele não pifar na sua mão, você usou ali cerca de 10, 15 minutos, desligue ele, aguarde um tempinho para ele esfriar, ligue ele novamente. Outro problema que sempre está presente com esses compressores é que ele joga muita água. Por ele esquentar bastante, ele condensa a umidade que tem ali no ambiente, joga isso pela mangueira do aerógrafo. No teu aerógrafo ele vai virar água novamente e junto com o jato de tinta ele vai mandar uma quantidade de água. Isso é bastante comum com esse tipo de modelo, principalmente quando ele já está bem quente ou a região que você está é muito úmida. Uma forma de contornar isso é você utilizar tanto a técnica do filtro de combustível de Fusca ou de qualquer outro carro, o mais barato que tiver, que tem um vídeo aí no canal falando sobre isso também, eu já vou comentar novamente sobre essa técnica, ou então utilizar aqueles mini filtros que ficam próximo ao aerógrafo, né? Então você conecta a mangueira do compressor no mini filtro e o mini filtro no aerógrafo. Isso é uma técnica que ajuda um pouco a reduzir essa questão da água, né, a umidade que sai pelo aerógrafo, porém nem sempre ela é matadora, ela resolve de uma vez. Muitas vezes, mesmo com o mini filtro, ele vai cuspir um pouquinho de água. Eu já sofri tanto com tá pintando o meu modelo ali e o aerógrafo cuspir uma quantidade de água e estragar o trabalho que eu estou fazendo, eu tenho que remover aquilo, começar de novo, que hoje eu uso dois filtros. Eu uso tanto o filtro com o manômetro, que fica na saída de ar do meu aerógrafo, quanto o filtro de combustível de Fusca que eu coloco na mangueira. Ah, Tom, mas o filtro de combustível de Fusca ele é feito para segurar impurezas e não definitivamente água. Sim, só que a água dentro do combustível ela também é uma impureza, então ela segura essa água. O filtro, se você utilizar bastante, o que é bastante? Se você utilizar pelo menos aí umas 3, 4 vezes na semana por pelo menos 1 hora cada vez que você utilizar. O filtro ele vai durar em média aí 1 ano, 1 ano e meio, aí você tira o filtro, joga fora, compra outro e coloca no lugar e segue o jogo novamente. O filtro funciona sim como uma alternativa para evitar que o aerógrafo fique cuspindo água. Outra desvantagem desse mini compressor é você não ter um controle do quanto de ar está saindo. Ele até tem uma borboleta ali em cima que você gira, aperta, ele para de mandar ar, você solta, ele libera mais ar,
porém você não tem uma indicação de quanto de ar está saindo, se é 8, 10, 15, 20, 30, 50 PSI. Então, dá para utilizar? Dá para utilizar tranquilamente. Porém, para algumas técnicas que você for fazer, é de grande vantagem você ter um manômetro que você consiga controlar o quanto de ar está saindo. Algumas coisas você usa uma pressão menor, algumas coisas você usa uma pressão maior. Então, a ausência desse ajuste fino de pressão é uma grande desvantagem. Para mim, é a maior desvantagem do mini compressor. Lembrando, funciona? Funciona. Para mim, essas são as vantagens e as desvantagens. Agora vamos falar do compressor um pouquinho maior, porém sem o reservatório. Tá passando a foto aí em algum lugar. Ele é muito popularmente visto ou com a marca da Vimpel ou com a marca da Sajima, porém tenha em mente que todos esses compressores, independente de marca, de quanto você pagou, o que custou, o desenho é o mesmo, pode ter certeza que ele foi feito no mesmo local lá na China. Todos esses compressores vêm da China, salvo quando vem de alguma outra região ali do lado. Então, por exemplo, eu quero da Vimpel, mas o da Sajima está num preço um pouco melhor, pode comprar que vai ser a mesma coisa. A vantagem desse compressor é ele ter uma potência maior, você tem um maior fluxo de ar que pode passar por ele e você já tem também o manômetro com o filtro de ar e o controle ali da pressão. Então você consegue regular se você quer uma pressão mais baixa, uma pressão maior e ver quanto exatamente de pressão está saindo. Desvantagem desse equipamento, ele esquenta bastante também, bastante mesmo. Você não vai precisar desligar ele com 15 minutos ali de trabalho, mas eu recomendo, usou meia hora, desliga, espera ele esfriar um pouco, liga de novo, continua o trabalho. E ligue também um ventiladorzinho do lado dele, se puder. Esses compressores, se você utilizar por longos períodos sem desligar, usando o tempo todo ali, por exemplo, fazendo um black basing ou uma pintura marmorizada, eu já vi caso de travar o pistão, o motor parar e você só conseguir usar de novo quando ele realmente esfriar e o motor querer funcionar ali novamente. Então, isso pode prejudicar, isso pode causar danos, diminuir a vida útil do seu equipamento, mas na grande maioria das vezes o compressor volta a funcionar. Mas tenha em mente que fazer isso aí vez após vez com certeza vai diminuir a vida útil do seu equipamento. Então você usa ele, reparou que está esquentando, desliga e espera um pouquinho. Ele faz um pouquinho mais de barulho que o mini compressor, mas nem tanto. Você consegue utilizar ele tranquilamente aí num apartamento ou com o bebê dormindo, desde que não esteja no quarto do lado, né? Mas dá para utilizar sim em ambientes que você não possa ter muito barulho. Você que gosta de fazer efeitos muito detalhados de pintura, você vai usar prolongadamente o aerógrafo, está fazendo ali um black base, uma pintura marmorizada. É fato que ao longo de alguns anos que você começar a fazer essa técnica, esse compressor ele vai pro pau, ele vai parar de funcionar uma hora. Todo mundo relata o mesmo problema e eu já passei por isso. Primeiro, com o meu compressor que eu utilizei por 4 ou 5 anos, né, era um compressor acho que da Vimpel, tem até ele nos vídeos anteriores aí do canal, já mostrei ele para vocês. Primeiro ele quebrou o eixo que liga o motor ao pistão que funciona ali para produzir o ar comprimido que sai pela linha. Eu rodei todas as tornearias aqui da minha cidade, quase ninguém quis mexer naquele equipamento, teve gente até que falou assim, isso aí é compressor chinês, joga fora e compra outro. Eu encontrei aqui na zona sul de Marília um senhorzinho que é piloto de avião também, bati um papo muito legal com ele, que ele topou realmente resolver o meu problema com o compressor, deixei 2 dias lá com ele, cobrou 50, ele juntou de novo ali o eixo do motor com o pistão. Funcionou por mais alguns meses e aí o motor fundiu. Então esse compressor ele durou ali em torno de 6 anos na minha mão. Porém, quando eu comecei a fazer técnicas que exigem mais do compressor, como black basing, pintura marmorizada, ele realmente abriu o bico, parou de funcionar uma hora. Compressor desse mesmo modelo, porém com reservatório, que é o que eu uso hoje, por sinal. A vantagem dele é ter um reservatório e as desvantagens são as mesmas do modelo anterior sem reservatório. Apesar dele ter um reservatório, o reservatório é pequeno, se você faz black basing ou marmorizado, vai exigir muito da linha de ar e ele vai ficar trabalhando o tempo todo. Ele vai aquecer de novo, vai diminuindo vida útil e tudo mais. Porém, ele é um pouquinho melhor que o anterior por ter o reservatório. Eu ainda estou falando aqui sobre os modelos de compressor, porém bastante gente perguntou sobre o compressor que eu vou falar agora, que é aquele compressor gigante que toda oficina tem. Chaperini, não vou saber outras marcas, mas compressor de 24, 50, 100 litros. Funciona? Funciona. Se você conseguir colocar um manômetro, regulador de pressão ali, que você consiga limitar essa pressão para baixo de 20, 25 PSI, vai funcionar para aerografia no modelismo sem problema algum. A vantagem dele é você ter uma fonte quase que infinita de ar, ele vai funcionar por longos períodos sem problema algum, porém, esse compressor ele é muito grande e quando você liga ele parece que está passando um avião da Segunda Guerra Mundial em cima da sua casa. Então se você mora em apartamento, obviamente você não vai conseguir utilizar esse equipamento e até mesmo em casa, dependendo da sua rotina familiar, se tem um bebê ali que está dormindo e você só tem a madrugada para usar
o hobby, para praticar o hobby, com certeza esse equipamento vai incomodar bastante. Agora, se o barulho não for um problema para você, funciona perfeitamente. Tem um compressor desse aí na oficina, tem um conhecido que está vendendo barato e você não tem problema com barulho, joia, dá para usar tranquilo. Só coloque um manômetro que vai jogar a pressão para pelo menos abaixo de 20 PSI. Você acha que eu estou falando bem? Claro que tá. Mesmo? Outra fonte de ar que você pode ter também, pouquíssimas pessoas usam isso aqui no Brasil para o modelismo, mas existe, então vamos comentar. É um cilindro de O2 que você pode utilizar ali na sua casa. A vantagem desse sistema é que ele não tem barulho nenhum. E dependendo da quantidade que o seu cilindro comportar, ele vai funcionar por longos períodos. A desvantagem é que uma hora o compartimento dele vai se esvaziar e você vai ter que ir lá recarregar o cilindro. Eu realmente não sei qual que é o custo disso. Eu não sei qual que é a real vantagem sobre um compressor. Mas você não vai ter dor de cabeça ali dele esquentar, ter que desligar, tudo mais tal. Ele vai estar funcionando enquanto tiver ar comprimido no reservatório. E agora a gente chega para o último da nossa lista, que são os compressores artesanais feitos com motor de geladeira ou motor de ar-condicionado. Tanto faz, é basicamente a mesma coisa. A vantagem desses equipamentos é que eles funcionam por longuíssimos períodos sem você ter qualquer problema. Além disso, eles não fazem barulho nenhum. Basta você imaginar a geladeira da sua casa. Bom, com exceção da minha casa aqui, que a gente teve bastante problema com geladeira nos últimos anos, uma geladeira basicamente você usa aí por 5, 10 anos sem ter qualquer estresse com ela. Às vezes tem um vazamento de gás ou alguma coisa assim, você vai e faz a manutenção, ela fica jóia de novo e teoricamente ela não faz tanto barulho. O compressor com motor de geladeira é a mesma coisa, só que a geladeira da sua casa ela fica ligada 24 horas por dia. O compressor você vai ligar ele ali, trabalhar com ele, depois você desliga, você não vai deixar ele funcionando o tempo todo, então a durabilidade é bem maior. Então se a geladeira que funciona 24 horas por dia para sempre até ela pifar, você não deveria ter muitos estresses, como a gente teve aqui, por exemplo, o compressor ele vai funcionar muito bem. Normalmente esses compressores eles são encontrados das duas formas mais tradicionais. Ou ele é um modelo padrão, por exemplo, os compressores da Microjet, que tem, sei lá, o modelo de reservatório com 2 litros, 5 litros, 10 litros, é um exemplo, eu não sei quantos litros tem o reservatório dos compressores que eles vendem lá, são equipamentos de bastante qualidade. Ou então você encontra também opções como o da Uni-Holland, do meu grande amigo Vinícius Holland. O Vinícius ele faz compressores muito bacanas, de excelente funcionamento, excelente qualidade de construção, e a grande vantagem do equipamento dele é que ele é feito sob medida para o seu uso. Então, por exemplo, Vinícius, eu tenho um espaço muito pequeno, então eu preciso de um compressor pequeno. Ele vai fazer um na medida que você quiser. Mas eu uso compressor por longos períodos, eu quero um reservatório de 20 litros de ar. Ele faz também. Inclusive, ele faz até a pintura comemorativa. A gente já viu aí compressor do Holland, que o operador era um militar do Corpo de Bombeiros e queria um compressor vermelho com adesivo dos bombeiros. Ele foi lá e fez. Os contatos estão na descrição desse vídeo, você pode entrar em contato tanto com o pessoal da Microjet quanto com o pessoal da Uni-Holland, escolher qual que é a melhor opção para vocês e fazer a compra aí do seu equipamento. Bastante gente me perguntou aqui, vou até mostrar a pergunta. Foi uma pergunta aqui do Tirael Skywalker, ele fez essa pergunta um ano atrás. Ele perguntou aqui, disse que está montando uma Millennium Falcon, pelo sobrenome eu já imaginei que ele iria montar algo relacionado ao Star Wars. E ele perguntou aqui a respeito de um aerógrafo de duplação que tem agulha grossa fina, a gente vai comentar sobre isso aí, e um compressor que tenha bastante durabilidade. Ele não se importava com a marca, porém que tivesse boa qualidade e durasse muito. O compressor feito com motor de geladeira ou ar-condicionado, ele literalmente dura para a vida inteira. Dali uns anos que você está utilizando, você pode fazer uma manutenção em qualquer lugar da tua cidade que trabalhe com refrigeração, geladeira, manutenção de geladeira, ar-condicionado, essas coisas. Você leva ele lá, eles fazem lubrificação, verifica o pressostato, vê se tem algum vazamento e o compressor tá bom para funcionar por mais alguns anos. Troca o óleo dele, enfim, essas manutenções de rotina. E ele vai continuar usando. De manutenção em manutenção, o teu compressor dura praticamente a vida inteira. Eu conheço pessoas que têm compressores de marcas que nem existem mais hoje, coisa de 20, 30 anos atrás, que fez a aquisição de um compressor desse e ainda funciona. Outra opção também são os compressores odontológicos, mas eles são bem caros e eu acho que é mais vantajoso você ver um compressor mais voltado para o hobby, porque ele vai ter um preço igual ou até mesmo menor. Para mim, a desvantagem do compressor feito com motor de geladeira é o preço, que costuma ser um pouquinho mais elevado. Porém, para a nossa realidade aqui em 2022, onde a gente está vendo um mini compressor que tem todas aquelas desvantagens custar aí quase R$600, eu não acho que seja tão caro, tão fora de proporção você pagar aí 1.200, 1.300, eu não sei quanto que está hoje,
mas a última vez que eu olhei estava em torno disso, R$ 1.300 a R$ 1.500 um compressor feito com um motor de geladeira. Eu acho que dependendo do que você espera do hobby, dependendo do quanto você quer investir, do quanto você vai montar, porque não adianta nada você investir ali, sei lá, R$ 1.500 num compressor que você nunca vai utilizar. Se você monta pouco, talvez seja mais vantajoso você comprar um compressor menor, às vezes até um compressor sem reservatório, porque você vai utilizar pouco. Agora, se você vai fazer uma linha de produção, vai se dedicar bastante no hobby, está bem interessado, quer montar bastante coisa, quer ter um equipamento que não te dê limitações, compressor com motor de geladeira, para mim, é a solução definitiva. E agora vamos responder perguntas que vocês mandaram aí no YouTube sobre compressores. Pergunta do Alan Oliveira. Excelente, me tira uma dúvida. O mini compressor Vimpel 3 é suficiente? Eu acredito que o mini compressor Vimpel 3, eu não me recordo agora de cabeça, mas eu acho que ele é aquele um pouquinho maior que o mini compressor, porém sem o reservatório. Se para sua condição de trabalho as vantagens e as desvantagens que eu comentei entrarem no que você espera, no que você deseja desse equipamento, é uma boa opção sim. Eu utilizei um por quase 6 anos, sem muitos problemas, com bastante problema no final, quando quebrou o pistão e depois o motor fundiu e aí eu fiquei sem compressor, tive que comprar outro. Mas se você não for fazer um uso tão prolongado, não quiser gastar tanto, é uma boa opção sim, sem dúvida alguma. Pergunta do Jack ATR, que se eu não me engano é o Paulo Gali, comandante de ATR aí, grande amigo, um abração pro Paulo. Ele perguntou se o mini compressor, o Vimpel pequenininho, se ele atinge 20 PSI. Olha, eu acho que ele atinge sim, e eu acho que deve ser a pressão máxima que ele atinge. Eu sei que no modelismo a gente usa ali normalmente no máximo 20 PSI, e eu sempre gosto de trabalhar com pressões bem menores, eu diluo bastante o que eu estou utilizando no compressor e uso entre 8 e 12 PSI, às vezes até menos. O mini compressor ele atende bem, porém ele tem aquela limitação de você não ter um ajuste fino, um controle ali, um manômetro que mostre, ó, você está usando 11 PSI. Ele não tem isso, então isso é um fator um pouco limitante. O Wesley Alves perguntou qual compressor que eu uso. Ele é um compressor desses chineses com reservatório e em breve eu estou migrando para um compressor da Uni-Holland que já está em fabricação, por sinal. Logo logo fica pronto, logo logo vem para mim e aí eu vou estar bem feliz com o meu compressor do Holland aqui na bancada. O Marco Aurélio fez uma pergunta bacana aqui, parabéns pelo trabalho. Eu gostaria de saber qual a pressão recomendada para uso com aerógrafo. Marco, bastante gente pergunta isso, bastante gente tem dúvida com isso. Não tem uma receita de bolo, não tem assim, olha, você vai trabalhar com 20 PSI e apenas isso. Não. Tudo começa a girar em torno do que o fabricante do produto que você está utilizando recomenda. Por exemplo, as tintas da Tom Colors direto do frasco, a orientação nossa é que você utilize com 15 PSI direto do frasco. Porém, se você vai fazer uma camuflagem à mão livre, vai fazer um post-shading, um pré-shading, uma pintura marmorizada, é certeza que você vai ter que diluir mais a tinta. Se você dilui a tinta, você aumenta a diluição da sua tinta, você tem que diminuir a pressão da linha de ar, senão a tinta não vai trabalhar direito, ela vai bater, vai escorrer. Então tenha em mente o seguinte, comece com a pressão indicada pelo fabricante do produto que você está utilizando. Se você vai fazer um traço fino, um detalhamento pequeno, uma coisa bem minuciosa, você vai ter o quê? Que diminuir a pressão e aumentar a diluição. É sempre esse balanço. Aumentou a diluição, diminui a pressão e assim por diante. O David Anderson Pereira perguntou aqui, eu tenho um compressor Moto 1000, 2HP, 120 PSI, é possível utilizar ele em qualquer aerógrafo? Olha, você pode utilizar ele sim como fonte de ar, porém, pelo que você comentou aqui, ele tem uma saída de até 120 PSI. Se você conseguir adaptar um manômetro, ou se o próprio manômetro dele você puder trabalhar ali com pressões para baixo de 20 PSI, você pode utilizar sem qualquer problema no aerógrafo. O aerógrafo ele é uma ferramenta bem delicada, ele é uma ferramenta que é feita para pressões inferiores, ele não é igual a uma pistola de pintura automotiva ou pintura residencial, que você trabalha com uma pressão alta num compressor tufão ali, que seja. O aerógrafo, você sempre vai trabalhar com ele de 25 PSI para menos. Traços finos, pressão lá embaixo. E eu não sei qual é o limite de operação dos aerógrafos por aí, mas eu tenho certeza que se você ligar 120 PSI direto no aerógrafo, ele vai danificar o teu equipamento. Tem que utilizar uma pressão menor. Então, se o manômetro oferecer a possibilidade de você regular a saída de ar para menos que 20 PSI, sim, dá para utilizar esse compressor Moto 1000 de 2HP aí com o teu aerógrafo. Outra pergunta boa do Neto Guimarães, ele perguntou aqui se compressor automotivo, aqueles de encher pneu que você liga na fonte ali do carro, se ele serve para trabalhar com aerógrafo. Não. Esses compressores eles foram projetados para encher pneu, não para trabalhar ali com fluxo constante de ar no teu aerógrafo. Até daria para fazer uma adaptação ali, ligar essa saída de ar num reservatório e ele ficar enchendo
o reservatório. Mas sinceramente isso não compensa, esse compressor ele trabalha em pulsos de ar e não na pressão contínua, então por esse motivo não daria para utilizar no aerógrafo. É mais fácil investir realmente num compressor voltado para isso do que tentar fazer essa adaptação. Se for para fazer uma adaptação assim totalmente baixo custo, eu sugiro o inalador. Então assim, eu fiz um resumão de perguntas sobre compressor, falei bastante sobre compressor aqui, eu acho que é mais ou menos isso. Se ficou alguma dúvida aí sobre compressor, comenta aí, escreve no comentário, manda uma mensagem para mim, quem sabe a gente faça uma versão 2.0 desse vídeo mais para frente. Bom, nós falamos de compressor, agora vamos falar de aerógrafo. Pessoal, eu não vou entrar nesse vídeo aqui no mérito do funcionamento do aerógrafo, como escolher o aerógrafo, todas as pequenices a respeito do aerógrafo. Porque a gente já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, então o link está lá na descrição, você pode consultar ali tudo o que você quiser a respeito do que a gente já falou sobre aerógrafo. Eu estou aqui para responder as dúvidas de vocês. Mas eu sei que muita gente vai perguntar o que eu uso de aerógrafo hoje, o que eu espero de um aerógrafo, na minha opinião. Então beleza, eu gosto de aerógrafos de ação dupla, eu acho que aerógrafos de ação simples não são muito vantajosos aqui no hobby, vale a pena você investir direto num aerógrafo de ação dupla. Ah, Tom, mas eu tenho um aerógrafo de ação simples e eu uso. Beleza, mas para quem for comprar um equipamento, primeiro o aerógrafo, está escolhendo o material, eu recomendo que vá direto no de ação dupla. Eu gosto bastante dos aerógrafos com copo superior ao centro do aerógrafo, eu não gosto de aerógrafo com copo inferior. E eu também não curto usar aerógrafo com copo lateral. O copo lateral ele vira, você tem que usar mais produto, ele é mais difícil para limpar. Então eu prefiro realmente o copo com ação, o aerógrafo com ação dupla e o copo superior ali no centro do aerógrafo. Aí aquela clássica pergunta, eu realmente preciso de um aerógrafo para começar no modelismo ou eu posso começar com pincel? Sim, você pode utilizar com pincel. Inclusive comentaram aqui em um vídeo meu alguns dias atrás, falaram o seguinte: você precisa falar sobre pincel porque é com o pincel que todo mundo começa no modelismo e não o aerógrafo. Não é com o pincel que todo mundo começa no modelismo. Muitas pessoas começam com pincel e migram para o aerógrafo, ou algumas pessoas como eu já vão direto para o aerógrafo. Tanto o aerógrafo quanto o pincel, ambos vão ter as suas vantagens e as suas desvantagens, as suas limitações. Então basicamente o que acontece? Se você quer pintar um avião, independente de tamanho, você quer fazer ali os efeitos de pré-shading, pós-shading, quer fazer uma camuflagem bem bacana, com o aerógrafo você vai conseguir fazer isso de maneira muito mais fácil e rápida, com um resultado quase sempre superior ao do pincel. O pincel, para você pintar um modelo inteiro e conseguir um acabamento tão bacana quanto o do aerógrafo, ele é muito mais trabalhoso, ele é muito mais dificultoso. Agora, se você vai pintar uma figura, vai pintar um busto, detalhamento, olho, boca, você vai ter que utilizar um pincel. Então, o que eu penso sobre isso? Se você vai montar ali aviação, militaria, naval, carro, vá direto para o aerógrafo. Tem algumas coisas que você vai precisar ali pintar com pincel. Por exemplo, estou pintando um carro, um detalhezinho do painel, do volante, alguma coisa ali. Sim, você pinta em pincel. Aviação, detalhes do cockpit, botãozinho, essas coisas, você usa o pincel. Só que predominantemente você vai utilizar o aerógrafo. Agora, se você for pintar uma figura, um busto, alguma coisa dali, wargame, warhead, essas coisas que são detalhes menores, coisas assim mais minuciosas, aí com certeza você vai utilizar o pincel. O aerógrafo você pode usar para passar primer, pintar uma cor base, um busto, por exemplo, pintar a base ali do rosto e vir trabalhando com o pincel depois. Então o pincel ou aerógrafo vai depender muito do que você pretende fazer no modelismo. Porém, se você pretende montar um modelo de aviação, naval, militaria, carro, plastimodelismo, eu recomendo você ir direto para o aerógrafo. Ele tem um custo mais elevado, envolve adquirir um compressor, só que as vantagens dele, na minha opinião, justificam todo esse custo, toda essa aquisição que você tem que fazer. Mas como tudo que eu sempre falo, vai do que você pretende com o hobby, vai do que você espera do hobby e vai do quanto você quer investir no hobby. O Felipe perguntou aqui a respeito de agulha 0.2 ou 0.3. Aerógrafos chineses, aerógrafos, por exemplo, Wonder, Sajima, Ivata não, meu Deus, Wonder, Sajima, Vimpel, esses aerógrafos que você encontra ali no Mercado Livre como aerógrafo profissional por R$190, todos esses aerógrafos eles costumam vir da China, eles têm um projeto copiado em aerógrafos japoneses e americanos lá dos anos 70, 80, né, um modelo muito consagrado, então eles copiam ali o design e vendem, né, por um preço mais acessível. Esses aerógrafos eles são excelentes portas de entrada. Ah, eu não tenho condição de comprar um aerógrafo da Ivata que custa R$1.000. Pô, dá para você utilizar um aerógrafo desse por certo tempo? Dá para você
por certo tempo não, dá para você utilizar pelo tempo que você quiser, até você sentir a necessidade ou o interesse de adquirir um equipamento melhor. Eu sempre uso aquela teoria do Fusquinha e da Ferrari. Ambos vão te levar para o mesmo lugar, você vai dirigir ambos, você quer viajar, você pega o carro e vai. A diferença é o conforto, a tecnologia embarcada, a velocidade que ele alcança, enfim, é basicamente o mesmo conceito, mas te levar do ponto A para o ponto B, ambos vão levar, seja um Fusquinha, seja uma Ferrari. Nada contra o Fusca, nada contra a Ferrari, é apenas um exemplo. Então beleza, o Felipe ele perguntou 02 ou 03. Pessoal, na minha opinião, eu já usei um aerógrafo da Sajima e eu tive muito tempo um aerógrafo da Steula. Os aerógrafos da Steula, eles são um caso à parte, porque apesar deles terem o projeto chinês, e eu acredito que eles venham da China, a Steula adicionou ali vedações de Teflon, melhorou o acabamento, deu ali um banho de loja nesse aerógrafo, ele ficou um equipamento bem legal e ele é uma porta de entrada muito bacana, ele é um equipamento que funciona super bem. Então se você vai comprar um aerógrafo desses de entrada, 190, 200 reais, ao invés de comprar um profissional que tem lá no Mercado Livre, que nem marca tem, se for para investir isso, eu recomendaria vocês irem no equipamento da Steula, porque ele é um equipamento sim um pouco melhor. Com o Steula 02 que eu tinha, comparando com o Sparmax SP35 que eu tenho também, que é um aerógrafo que tem agulha 0.35, eu consigo fazer traços mais finos com o Sparmax, que tem a agulha aí por teoria 1,5 mm maior que a do Steula, do que com o Steulinha 0.2. Então nesses aerógrafos chineses, o 02 ou o 03, na prática ele não vai fazer muita diferença. Você vai sentir uma diferença aí de agulha para um traço fino, alguma coisa, quando a gente estiver falando de um aerógrafo de umas marcas melhores, por exemplo, um Iwata, um Sparmax, um Mr. Hobby, um Tamiya, um Badger, um Apache, enfim, essas marcas que são um pouquinho mais caras. Se você está a fim de comprar um equipamento desse, é muito difícil você encontrar isso aqui no Brasil, você não vai encontrar isso no Mercado Livre. Por um tempo, o Sparmax SP35 teve disponível no Mercado Livre, na época estava R$400, eu comprei o meu nessa época, até mostrei para vocês aqui, né? Bastante gente comprou, acho que esgotou aí o estoque de quem trouxe e hoje praticamente você não acha mais. Uma alternativa bacana, se você quer comprar um aerógrafo melhor, um aerógrafo ali que você vai investir entre 500 e R$1.000, é o AliExpress. O AliExpress hoje você parcela em até 6 vezes no cartão, pagando aqui no Brasil mesmo, e dali 15, 20 dias recebe na sua casa. Então é uma saída vantajosa para você que quer comprar um equipamento de qualidade melhor, um equipamento que está num degrau acima. Então basicamente é isso, o aerógrafo chinês ele não vai importar muito se é 02 ou 03, ele vai ter as suas limitações. Se tiver que escolher um equipamento chinês ali para fim geral, pintura normal, para shade, uma camuflagem que seja, eu acho que vale a pena ir no 02. Ele vai funcionar tão bem quanto para passar primer ou verniz. Vale lembrar que tudo está relacionado bastante à diluição, então não adianta você pegar um aerógrafo, sei lá, 02 e colocar um produto muito denso nele, que ele vai dar aquela travada, vai dar aquela entupida. Se a bitola da agulha é mais fina, recomenda-se que você dilua um pouquinho mais o produto e teste ali até que ele esteja fluindo de boa no aerógrafo. Agora, se a gente está falando dessas marcas mais tops que eu comentei, aí vale a pena você apurar para o fim que você precisa. Se você precisa de uma agulha de 3, 02, 0,18, enfim, vai do que você realmente precisa. Como eu disse, com o meu Sparmax 0.35, eu consigo traços bem mais finos do que eu conseguia com o Steula 02. Então vale a pena analisar o que você precisa e o quanto você está disposto a investir no equipamento. Ainda falando de agulha, o pessoal perguntou, só que eu não encontrei aqui no papel quem foi que perguntou, a respeito de aerógrafos que tem a agulha intercambiável, ou seja, ele vem ali uma agulha 03, 04, 05 e você desmonta o bico, troca a agulha, coloca uma agulha mais fina, com um bico mais fino que encaixa com ela e você utiliza. Esses aerógrafos, eles têm a vantagem de você pagar um pouquinho mais pelo kitzinho deles e, teoricamente, vir 3 aerógrafos ali, porque você consegue mudar a agulha. Então, eu quero fazer um traço fino, eu ponho a agulha fina. Eu quero passar primer, eu ponho a agulha um pouquinho mais larga. Nos aerógrafos chineses, para mim, é tudo a mesma coisa. Tem uns kitzinhos aí no Mercado Livre, aerógrafo profissional, R$350, vem 10 agulhas. Do que eu já experimentei desses equipamentos, praticamente todas funcionam do mesmo jeito, a variação é muito pequena. Agora, por exemplo, eu tenho um Apache Talon aqui, que eu comprei o set de luxo, né? O Ramon trouxe pra gente lá de Miami, um abração pro meu amigo Ramon aí. E ele vinha a agulha, se eu não me engano, 02, 03 e 04, 038, não sei, tinha 3 agulhas, com 3 bicos, né? 3 pontinhas ali. Aí sim você vê uma diferença no traço, né? Só que tem um porém.
Você ficar desmontando e montando o tempo todo o bico do seu aerógrafo, uma hora você pode acabar quebrando acidentalmente aquela pontinha ali que você rosqueia. Isso é uma parte mais frágil que tem do teu equipamento. É bem aconselhável que você não fique montando e desmontando isso o tempo todo. Só desmonte caso o aerógrafo entupiu, tem que fazer uma limpeza mais profunda, né? Em condições normais eu acho que não vale a pena ficar abrindo e fechando aquilo ali. É uma peça bastante frágil. O meu aerógrafo, por exemplo, o Creos 770, PS 770 que eu tenho, que ele é da Mr. Hobby, eu quebrei o nozzle dele fazendo isso, fazendo uma limpeza. Eu fui apertar, ele girou em falso, apertei, puf, quebrou. Um puta de um prejuízo. Tive que comprar a peça nos Estados Unidos, esperar um tempão para chegar. Nesse caso desse modelo do aerógrafo, era bem difícil de achar essa peça. Eu achei uma loja na Inglaterra, uma loja na Holanda e uma loja nos Estados Unidos. A que mais compensou o preço ali, $35, foi nos Estados Unidos. Então é um prejuízo que eu tive por estar desmontando a peça. Então fica a dica, não fica montando e desmontando o bico do teu aerógrafo o tempo todo. Por essa razão, eu acho que é vantajoso sim você ter um aerógrafo que tem várias opções de agulha, porém use com cautela, não fica montando e desmontando isso aí o tempo todo. Deixa ali uma agulha que vai funcionar para mais ou menos tudo, e se numa ocasião específica você precisar de um jato com leque maior ou de um traço mais fino, aí sim você faz a troca da agulha. O Rodrigo Granzotto perguntou aqui se é possível fazer pré-shading e pós-shading sem aerógrafo. Sim, é possível fazer utilizando o pincel ou algumas outras técnicas envolvendo lápis e tudo mais. O pós-shading eu acho que ele fica com um acabamento mais realista, caso você só tenha o pincel, do que o caso do pré-shading. O pré-shading, quando ele é feito muito milimétrico a linha, eu particularmente acho que não fica muito real, não fica muito bacana o efeito. Eu acho que quando você deixa a borda mais esfumaçada da linha que você está fazendo no pré-shading, depois de toda a pintura e o pós-shading também, o acabamento fica mais legal, fica mais harmonioso ali para a pintura do teu modelo. Eu não acho aquele traço finíssimo muito legal para o pré-shading. Se você for fazer isso utilizando o pincel, ele vai ficar aquele traço bem limitado, bem fininho. Então, por exemplo, eu comentei sobre limitações do pincel e do aerógrafo e tudo mais. Eu já acho que para a técnica de pré-shading ou pós-shading, o pincel ele é muito limitante. O aerógrafo te dá uma liberdade maior de trabalho nessa técnica e justifica aí a aquisição de um aerógrafo. Dá para fazer? Dá. Só que o resultado não fica tão legal, é mais difícil de fazer, eu acho mais vantajoso fazer com aerógrafo. Aí o Lucas perguntou aqui também se aqueles kits que vêm com tinta e pincel, se fica bacana ou se é obrigatório o aerógrafo. Cara, dá para você fazer um trabalho legal, só que é bastante limitado a profundidade que você pode fazer, o acabamento que você pode dar. Normalmente o pessoal compra esses kits de forma a dar de presente para alguém, esse alguém começa a montar, gostou do modelismo, começa a pesquisar mais, vê o aerógrafo compressor, acaba adquirindo esse equipamento. Tem modelistas que gostam de ficar a vida inteira no pincel e não há nada contra isso. Tem modelistas que fazem trabalhos fantásticos utilizando o pincel. Não estou menosprezando quem usa o pincel. Tudo vai do quanto de trabalho, o quanto de empenho, o quanto de estudo você coloca aqui naquela técnica. Porque não adianta você ter o aerógrafo e não saber utilizar ele. Ele não vai funcionar legal. Se você tiver um aerógrafo e não dedicar, treinar, praticar, às vezes um pincel vai acabar dando um resultado melhor do que o que você conseguiu com o aerógrafo. Tudo gira em torno de você praticar, de você treinar, de você estudar as técnicas e aproveitar e extrair o máximo que a ferramenta pode oferecer para você, seja o pincel, seja o aerógrafo. O Nelson comentou aqui que está tendo dificuldade de utilizar a tinta muito diluída, que ela sempre escorre na peça e estraga tudo. Nelson, diminui a pressão, joga a pressão lá embaixo, que eu tenho certeza que vai resolver esse problema. E o Venilton perguntou aqui, o meu aerógrafo, quando eu tiro a capinha, que é a coroa do aerógrafo, ele não faz traços finos e espirra tinta. Venilson, isso pode ser por vários motivos. Pode ser desde uma pressão muito alta, tinta pouco diluída, aí ela acaba saindo com um pouquinho mais de força, então você pode diluir a tinta, diminuir a pressão e tentar novamente. Há casos um pouquinho mais graves, como por exemplo a agulha está empenada, alguma coisa. Vale a pena você começar tentando diluir mais a tinta, diminuir a pressão, aproximar mais o aerógrafo da peça, ver como é que se comporta. Não resolveu? Aí pode ser que a agulha esteja empenada. Existem algumas formas de você tentar resolver isso. Você pode rolar ela sobre uma mesa plana, apertando um pouquinho da agulha para ver se ela volta ao local, lixar um pouquinho com uma lixa fina ou um bombril a ponta dela. Se for trabalhar dessa forma com a agulha, muito cuidado, porque você pode piorar e estragar de vez a agulha. Não resolveu? Talvez você tentou tudo que tem de diluição, pressão, não resolveu. Talvez trocar a agulha do seu aerógrafo, pode ser que ela esteja bastante empenada. E o Adilson perguntou, qual aerógrafo você indica para mim que sou iniciante? Adilson, o que cabe no seu bolso. Se você tem
condições de investir num equipamento de qualidade melhor, um Iwata, um GAT, o GAT ele é nacional inclusive, um equipamento muito bom, né, dessas marcas mais top, você pode começar por elas. Agora, você tem condição ali de comprar um aerógrafo chinês, um aerógrafo da Steyla, vai do que cabe no seu bolso. O melhor equipamento é aquele que está funcionando na sua mão, seja ele de uma qualidade top ou de uma marca mais de entrada. Então vai muito do que você pode investir no hobby. Verifique uma opção que caiba no seu bolso. Agora, você encontrou a opção que caiba no seu bolso? Na minha opinião, os aerógrafos de ação dupla, copo superior e copo central, eu acho que são as melhores opções. E para fechar, o Jaci Carlos Soares perguntou qual a melhor marca de aerógrafo nacional que nós temos aqui no Brasil. Nós temos a Sajima, que eu realmente não sei se a produção deles hoje é nacional ou ela é importada e acrescida de algumas coisas e comercializada aqui. Nós temos a GAT e nós temos também o Lince. Eu não conheço muito do aerógrafo da GAT e muito menos do Lince, porém eu sei que a galera aí tem um amor muito grande pelos aerógrafos da GAT. Então, se quer sair de um aerógrafo de entrada e pegar um aerógrafo pau pra toda a obra que tem uma qualidade melhor, o GAT ele é uma boa opção. Se eu não me engano, ele gira em torno de R$500, R$400, tem vários modelos. Procurem lá no Google a GAT, vocês vão encontrar ali o site deles e ver os modelos disponíveis. Eu não sei se a GAT já fez um aerógrafo com copo central, porque todos os modelos deles eram com um copo lateral e era de uma engenharia que, apesar de ser bem resistente, girava com certa facilidade. Então tem muitos modelistas aí que já tiveram a inconveniência do copo girar em cima do kit, lavar o kit com primer, tinta, verniz, o que tivesse ali dentro do aerógrafo. Se for usar aerógrafo com copo lateral, verifica bem se o copo está bem firme para você não passar por isso. Mas eu nunca utilizei esse equipamento, só utilizei o Steyla, já comentei aqui sobre ele, mas do que eu vejo o pessoal comentando, uma das melhores opções nacionais seria realmente o GAT. Então, pessoal, acho que foi isso. Respondi aqui um resumão de dúvidas sobre aerógrafo e compressor. Espero que de alguma forma tenha ajudado vocês aí. Se ficou mais alguma dúvida, por favor, comentem, entrem em contato comigo. Quem sabe a gente faça uma continuação desse vídeo, responder outras dúvidas que surgirem acerca desse vídeo aqui, ou dúvidas que eu deixei passar e acabei não comentando aqui com vocês. Se ficou alguma dúvida, alguma opinião, alguma sugestão, comentem aí na parte dos comentários aí do YouTube, mandem um e-mail pra gente, enfim. Pessoal, depois de 2 anos de pandemia, nós vamos ter os primeiros eventos de maneira física, não eventos virtuais, que serão realizados aqui no Brasil. E a gente começa falando sobre a 13ª edição do Open Super Kits, da galera lá de Curitiba. O último evento foi realizado em 2019, eu estive lá, foi um evento super legal, tava lá com o Balista, com o Renan, com a turma lá. O Super Kits de 2022, ele vai ser realizado nos dias 4 e 5 de junho, lá no Clube de Subtenentes e Sargentos, que fica no Centro Cívico em Curitiba. As duas principais temáticas, tem várias outras que vocês podem conferir lá nas redes sociais da Tom Colors e do Super Kits. A Tom Colors está apoiando esse evento, nós vamos estar lá com a nossa loja. Quem quiser encontrar nossos produtos vai encontrar a gente lá no Super Kits. As temáticas que eu mais gostei para mim são Guerra no Pacífico, 1939 a 1945, e engloba tudo, aviação, militaria, figura, naval, enfim, o que você tiver que for do Pacífico vai estar participando dessa temática. Outra temática muito legal que eu gostei também é dos 30 anos da Guerra do Golfo, que engloba aviação e militaria. Quem sabe o Tom monta um F-15 para levar lá no Super Kits. Fica o convite para vocês, dias 4 e 5 de junho, lá no Centro Cívico em Curitiba. Outro evento super tradicional que já confirmou a sua edição física, presencial agora em 2022, é lá do Grupo de Plastimodelismo de Campinas, o Open GPC. Vai ser a 25ª edição do evento, que será realizada nos dias 20 e 21 de agosto de 2022, lá no Parque Municipal da Festa do Figo, em Valinhos, que é do ladinho ali de Campinas. Só colocar no GPS, com certeza você vai achar bem fácil esse tradicional local onde é feito esse tradicional evento. Tem bastante temática legal lá no Instagram da Tom Colors e também nas páginas do GPC vocês podem conferir toda a lista de temáticas. Eu gosto muito de aviação, então as temáticas de aviação giram em torno do ME-262, tem um na fila, tem um montado aí, leva lá para participar desse evento tão especial. E também 40 anos da Guerra das Malvinas. Olha, tem muita opção legal, muita coisa legal que dá para montar aí, tanto para o Super Kits quanto para o GPC. A gente da Tom Colors está apoiando todos esses eventos, nós vamos estar com a nossa loja nesses 2 eventos aí também.
E quer conhecer a gente? Quer participar de um evento super legal? Tem kit para levar? Leva. Não tem kit para levar? Vai também, participa. Vai ser super legal. Vai ter bastante loja, muito modelo exposto. E para mim, a melhor parte desses eventos que é reunir a galera e reencontrar todo mundo aí após 2 anos muito difíceis que nós passamos com essa pandemia do Covid-19. Então, eu vejo todos vocês nos eventos do GPC e também do Super Kits. Você que é organizador de um evento, está preparando um evento, quer comentar, quer chamar a galera? Manda mensagem pra gente que a gente comenta aí e convida todo mundo para participar também. Eu não ia deixar de mostrar para vocês o Focke-Wulf 190, né? O primeiro Focke-Wulf 190 que eu monto aqui desde que eu comecei a praticar aqui o modelismo. Estava aqui do lado durante a gravação desse vídeo. Tô na fase final de montagem dele aqui. Avião muito bonito, avião muito colorido, pintei ele aqui com acho que 5 ou 6 tons de RLMs, eu utilizei, lógico, as tintas lá da Tom Colors, que vocês podem conferir no nosso site, o tomcolors.com.br. E também outra parte legal desse avião é que todas as marcações que tem aqui foram feitas utilizando tinta, utilizando as Neomask da Tom Colors, que também estão disponíveis lá no nosso site. E logo logo eu mostro para vocês o vídeo completo da montagem desse avião que eu quero terminar ainda essa semana. Pessoal, já estamos terminando o 190, minha meta para esse ano é montar bastante avião. Eu sei que vocês gostam aí dos vídeos, das montagens passo a passo, os tutoriais, as técnicas, tudo mais. E eu tenho muita coisa para montar aqui com vocês. Então eu vou até aproveitar esse vídeo aqui e mostrar o que tem na fila. E eu quero que você comenta aí nos comentários qual que é o próximo avião que você quer ver depois desse FW190. Tem ó, o BF-109 1/48. Tem o F-15 1/48 da Tamiya. Esse aqui eu pretendo fazer a versão Guerra do Golfo para levar, lógico, para o Super Kits. P-39 Aeracobra, que eu pretendo fazer a versão da caixa aqui. Eu acho o máximo essa versão com o ANA 616 Sand, que é essa cor aqui, e também essa insígnia de 43 que tinha a borda vermelha, que vocês, claro, aprenderam sobre ela lá no nosso vídeo de cores americanas, disponível aí no canal, confere também. E esse Spitfire 1/48 da Edward também, que com certeza eu quero fazer a versão da caixa, que tem essa caveira muito louca aqui. Então comenta aí qual kit que você quer ver aqui no canal. São kits rápidos que eu devo terminar em pouquinho tempo e mostrar o passo a passo aqui para vocês. Spitfire, P-39, F-15 ou BF-109? O que a gente deve trabalhar aqui como próximo avião no canal? Você escolhe, comenta aí que a gente vai montar para vocês. Pessoal, obrigado pela audiência em mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Dúvidas, críticas, sugestões, comentem tudo aí. Para conhecer a linha de produtos da Tom Colors, acesse lá o tomcolors.com.br, tem bastante coisa legal para vocês. Satisfação estar mais uma vez aqui com vocês, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Um abração para todo mundo. Tchau!